Eu sou a Nathalie, instrutora de Pilates formada pela Stott Pilates e especialista em fisiologia do exercício. Hoje a gente vai fazer uma aula completa de Pilates usando o Fitness Circle ou Círculo Mágico. O meu reformer, como vocês podem ver, ele é um reformer torre. Então hoje eu vou fazer alguns exercícios do repertório de mat e alguns exercícios do repertório do Cadillac, aproveitando a torre que a gente tem do reformer. Então vem comigo que hoje a gente vai fazer junto essa aula, tá bom? Bora! Bom, eu sempre gosto de começar as minhas aulas aquecendo e preparando o corpo do aluno para o repertório que vai ter, tá bom? Então, o repertório, o aquecimento, ele tem que estar coerente com o repertório, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar com uma respiração, tá? Usando já o fitness, então pernas estendidas na distância do quadril. Um pouquinho mais aberto, né, na verdade. O fitness eu posso colocar ele assim, abertinho, mas ele vai me atrapalhar aqui na hora de pressionar, porque a gente vai respirar pressionando o fitness, então eu vou virar ele assim, só por uma questão mesmo de conforto na hora da execução, tá bom? A gente vai começar com uma respiração profunda, ativando músculos abdominais, principalmente transverso do abdômen. E a gente vai começar com 5 repetições. Então vai colocar uma mão em cima da outra, tronco alongado para iniciar, vai inspirar com o nariz e expirar com a boca, flexionando a porção superior do tronco. E essa flexão superior do tronco que faz o fitness ser pressionado e não o braço, tá bom? Então inspira para preparar, expira, pressiona. Inspira, retorna. Lembra, a respiração do Pilates é uma respiração tridimensional, tá? Então, lateral e posterior de caixa torácica, tá? Então, cuidado para não ficar expandindo a barriga, né, na hora da respiração, porque quando a gente expande, enche a barriga, a gente acaba relaxando os músculos abdominais, que são músculos que a gente quer ter acionado para dar suporte. 5 vezes. Daqui a gente vai fazer uma mobilidade de escápulas. Então, ainda com fitness, a gente vai estender os braços na altura dos ombros, coluna reta. Vai inspirar para preparar, expira, sobe, sem apertar o fitness, inspira, desce. 5 vezes. Procurando manter o tronco sempre alongado. Parou na altura dos ombros, então a gente vai fazer a protração e retração de escápula. Expira. Inspira 5 vezes. Geralmente no aquecimento eu faço 5, 6 repetições e a gente só tá acordando, né, o corpo. Então eu não sou de fazer muitas repetições nesta parte da aula. Isso. Daqui, ainda com o fitness, a gente vai fazer o torção. Só que a gente vai fazer um exercício que eu mesclei ele. A gente vai fazer uma torção com flexão de tronco para alongar o posterior de coxa, tá bom? Eu gosto muito de fazer essas misturas de movimentos, né? Porque você vai dando bastante informação para o aluno, né? Claro, é um aluno que já pratica já há algum tempo, né? Se fosse um aluno
mais iniciante, eu daria só torção primeiro e depois só o alongamento. Aqui é uma mistura assim como se fosse o serrote do repertório do match. Isso. Agora a gente vai fazer mais um para cada lado. Sem fazer isto, tá? Essa flexão é longa, crescendo. O que geralmente os alunos gostam de fazer, né? Isso aqui. Então pede para ele crescer, alongar a coluna. Nesse movimento aqui é importante prestar bastante atenção no quadril. Eu não posso subir o quadril, tá bom? Eu tenho que manter o posicionamento da minha pelve enquanto eu executo. E relaxo. Então, não se preocupem com amplitude, tá? Se preocupem em manter o posicionamento correto do corpo enquanto o aluno executa o exercício, tá bom? Bom, meio rolamento, eu fiz uma colinha, né, gente? Que eu não lembro de cabeça tudo que eu vou. Eu tenho que dar muito aula para eu poder lembrar a aula. A gente vai fazer o meio rolamento para trás, né? Ainda fazendo parte do aquecimento, porque daqui a gente vai para uma sequência abdominal e a aula vai começar. Então, ainda segurando o fitness, pés no chão, tá? Apoiados, joelhos flexionados, coluna em curva C, braço na altura do ombro, o topo da cabeça apontando para frente, tá? Posicionei, eu vou inspirar para preparar. Na expiração, eu vou descer até onde os meus pés fiquem apoiados. Aqui, como eu tô com fitness, eu vou fazer uma leve pressão. Não é para fazer muita força, é uma leve pressão. Expirando na descida e vou descer até onde os meus pés possam permanecer apoiados. Na inspiração, a gente retorna. Então, expira para descer. Inspira para retornar. Esse a gente vai fazer 6. Então, pressiona levemente, olha para frente, né? Dá para não jogar o olhar para o teto. Retorna. Aqui os alunos também gostam muito de alongar a coluna. E ao contrário, né? A gente vai fazer uma curva assim. Esse é o último. Vou fazer mais um que eu acho que eu me perdi. E voltou. Aí. Então, prestem bastante atenção no movimento de meio rolamento para trás, para o aluno não alongar, né? A curva é C, tá bom? Então vamos lá. Ainda com o fitness, nós vamos deitar. Barriga para cima ou decúbito dorsal, do jeito que vocês preferirem. A gente vai começar com o exercício abdominais, né? Exercícios abdominais. Eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas pelo centro do corpo, pelo core, que é onde é o nosso centro de força, então ele tem que estar bem preparado e bem ativado, porque ele é recrutado o tempo inteiro nas aulas de Pilates, tá bom? Então a gente vai aqui, ó. Flexionar os joelhos em posição de apoio, então cadeia cinética aberta. A gente coloca o fitness aqui entre os joelhos, então a parte de apoio da mão, aqui nos joelhos, uma mão em cima da outra, cotovelos bem abertos, tá bom? Mantenha a perna firme para ela não cair, então joelho, quadril 90 graus. A gente vai subir o tronco fazendo um abdominal, flexionando a porção superior do tronco. Então o fitness ele não vai ser pressionado pelos meus braços. Ele vai ser pressionado pela flexão do meu tronco. Expirando para subir e inspirando para descer. Esse a gente vai fazer 8 repetições. Isso, 2. Ativa a musculatura abdominal intencionalmente na subida, tá? Porque a gente tem uma carga nesse exercício aqui. 4. E 5.
6. Observa como meu braço não empurra o fitness. É o tronco. 7, mais um. 8. Tá? Então, esse exercício aqui, o erro mais comum é o aluno pressionar o fitness com os braços, ao invés de pensar nessa flexão superior, flexão da torácica superior, tá bom? Então, isso é o que a gente precisa ficar atento, tá? Então, ainda mantendo a posição de apoio, a gente vai colocar o fitness só em uma perna, a outra vai ficar livre. O movimento é o mesmo do exercício anterior, só que agora quando a gente subir, a gente estende uma perna. E volta. Esse a gente vai fazer 5, 4, 3, 2, 1. Um exercício um pouco mais complexo, né? Porque agora, além do movimento de torácica superior, a gente tem um movimento de extensão de quadril e joelho. E aí, repete para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. Gente, eu posso fazer esse exercício com a perna dobrada? Desculpa, com os pés apoiados no chão? Até pode. Mas se o aluno não está preparado para fazer esse exercício, não dê. A gente tem outras possibilidades, né, para chegar aqui, né? Então a gente tem que trabalhar essa progressão, como eu falei no vídeo de terça-feira, no vídeo anterior, a gente tem que trabalhar a progressão com o aluno, né? A gente não pode pular etapa. Foi o que eu falei. Eu acho que a maior dificuldade da gente progredir com o aluno é a nossa ansiedade como instrutor e não o preparo do aluno, né? Então, assim, o aluno não está preparado para fazer isso, que é um exercício que eu diria de intermediário para avançado por conta da carga. Não dê. Prepara ele antes, fortalece ele antes. Isso evita muitas coisas, tá bom? Bom, agora a gente vai para uma sequência. Deixa eu pegar minha água aqui, gente. A gente vai para uma sequência que a gente faz no Cadillac, tá bom? Que é o rolamento para baixo com o bastão. Eu, particularmente, amo esse exercício. O que a gente vai fazer é do repertório básico, tá? A gente não vai fazer ele avançado nem intermediário. Intermediário, né, na verdade, não é avançado. Porque não é a proposta dessa aula, tá bom? A proposta dessa aula não é essa. Então, esse também é um exercício. Vou ficar de costas para vocês agora, gente. Que a gente tem que evoluir com o aluno, tá? Então, sentado, com os joelhos estendidos, caso a gente tenha o aluno que tenha encurtamento de isquiotibiais, pode ser que ele fique um pouquinho para trás, né? Senta assim, ó. E aí, o que a gente vai fazer com ele para preparar ele para esse posicionamento? A gente vai flexionar os joelhos dele. Naturalmente, a torácica dele vem para frente. A própria coluna se posiciona corretamente, tá bom? Se for o caso dele, tá? Não é o meu caso. Então, eu vou estender os joelhos. Então, segurando na parte de fora do bastão, coluna alongada, braços aqui estendidos, e a gente vai começar a rolar pela parte inferior, pelo sacro. Então, eu levo a minha pelve para uma inclinação posterior, vou descendo uma vértebra de cada vez, ó, meu pé descolou dos postes, tá tudo bem,
tá bom? A cabeça é a última que vai encostar, tá? Chegou aqui, você já pode subir com um aluno, tá? Se for um aluno muito, muito iniciante. Se não for um aluno iniciante, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, em direção ao externo 3 vezes. 1, 2, 3. E aí eu venho queixo no peito, fazendo o aceno da cabeça, e vou subindo, acionando musculatura abdominal, uma vértebra de cada vez. A gente mantém curva C até sentar. Sentou, eu alongo do cóccix até o topo da cabeça, tomando cuidado com as escápulas, né? Elas não se elevarem. E aí a gente já começa de novo. Então desce na expiração, aciona a musculatura abdominal, uma vértebra de cada vez. A cabeça é a última que chega. Chegou, vai puxar 1, 2, 3 e vem cabeça, pescoço, torácica, lombar, mantém curva C até sentar, alonga do cóccix até o topo da cabeça. Alonguei, eu já vou descer. Na descida a gente vai expirar. Expira, inspira, 2, 3. Sobe a cabeça, na ins e na ex começa a subir. Aqui tem bastante respiração, né? Então, assim, a gente não pode ter pressa, tá, gente? Para o aluno executar o exercício. E ele também não pode ter pressa. Porque às vezes o aluno é apressado também. Eu tô com uma lombalgia. Esse movimento aqui tá difícil para mim. 1, 2, 3. E sobe. Eu vou fazer mais um. Ó, esse tá difícil para mim, viu, gente? 2, 3. E a gente sobe. E alongou. Aí. Como eu tô fazendo, mesclando solo com exercícios do Cadillac, então vocês vão ver eu fazendo bastante isso, tá? Desse exercício aqui, a gente vai para flexão lateral, que é um exercício para oblíquos, tá? Que também é feito no Cadillac, tá? Então a gente vai ainda usando o bastão. Vou pegar lá o bastão. Aqui, gente, originalmente o pé, a perna que tá para cima, a gente vai deitar lateral. Então, a perna que tá para cima é atrás e a perna do quadril que tá encostada embaixo é na frente. Tá? Bem no meinho do bastão a gente segura, porque senão o bastão fica torto, tá? Então, aqui a gente vai inspirar para preparar. Quando expirar, o primeiro movimento que vocês vão fazer é de subir o braço aqui, tá? Eu vou puxar aqui, flexionando, para me ajudar, porque eu tô com os meus movimentos limitados, porque eu tô com uma lombalgia, tá? Então, vou puxar, subindo o braço, expirando. E vou descer inspirando. A gente vai fazer só 5, mas esse exercício eu gosto de ir até 8. Observem o meu pé da perna aqui de cima, quando eu subo o meu tronco, meu calcanhar abaixa um pouquinho, tá? 2. Procurem manter o corpo do aluno sempre nesse alinhamento lateral, tá? 3.
4 e 5. Esse puxar, né, aqui que eu tô fazendo, é um movimento que auxilia o aluno a subir, tá bom? Gente, não adianta, se o aluno não tiver força de oblíquo e abdominal para fazer esse exercício, não tem mola que sustente ele, tá? Então, de novo, prepara o seu aluno para ele evoluir nesse exercício, tá? Tem toda uma sequência muito legal de flexão lateral feita no Cadillac. Eu gosto muito de dar esse exercício, mas, de novo, não tem mola que sustente esse aluno se levantar, se ele não tiver preparado, força suficiente para executar, tá bom? Vamos trocar de lado. Hoje, gente, eu estou limitada, mas o Pilates ajuda muito. Ó, então, sentiu lá que tá alinhado, começa sempre com o braço e subiu, expirando e desce inspirando. Bastante ativação abdominal aqui, transverso do abdômen, principalmente, para sustentar e colaborar com o movimento. 3. 4. 5. Muito bom. Daqui a gente vai para um exercício de solo, que é um exercício que eu adoro, tá? Pensando ainda em manter esse posicionamento de decúbito lateral, eu gosto muito de aproveitar os decúbitos para fazer os exercícios, tá? Então, isso é uma coisa que eu faço bastante. Então, eu vou fazer muitos exercícios sentados, muitos exercícios de decúbito lateral, muitos exercícios de decúbito ventral, dorsal, tá? Eu gosto de ir evoluindo. Tem que ter uma coerência a aula, não adianta eu sentar. Aí eu deito, aí eu ajoelho, aí eu deito de novo, aí eu viro de barriga para baixo, aí eu viro de lado. Fica uma bagunça. E se você dá aula em grupo, pior ainda, sua aula não rende, tá bom? Então, ainda mantendo decúbito lateral. Eu só mudei o lado de novo para não ficar lá do mesmo lado, né? Vai flexionar o cotovelo para apoiar a cabeça, mão na frente. Gente, tornozelo, joelho, quadril, ombro, é tudo na mesma linha, tá bom? Mão aqui na lateral, tô olhando lá para frente. Então, a gente vai trabalhar a perna aqui de cima, sobe a perna fazendo ponta de pé, né? Flexão plantar, faz a dorsiflexão e desce na dorsiflexão. Inspirou para subir, expirou para descer. 2. Esse a gente vai fazer 8. 3. 4. 5. 6. 7. No 8 a gente vai manter, tá? E vai fazer pequenos círculos aqui, ó. 1, mantendo a estabilidade do quadril. E 3, então ativa a musculatura abdominal. 5, 6, 7, 8. A gente inverte. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E desceu. Antes da gente trocar de lado, tô vendo se meu microfone tá ligado ainda, gente. Antes da gente trocar de lado,
A gente vai deitar aqui de barriga para cima, decúbito dorsal. E a gente vai fazer o círculo com uma perna, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Antes de trocar de lado, colocar alguma coisa no meio, tá? Então, uma perna estendida, a outra perna vem primeiro flexionada e depois a gente estende, tá? Braços na altura dos ombros. Muito oblíquo aqui, gente, para dar estabilidade para o quadril, tá? Então faz o círculo, marca 1, vem comigo, 2, 3, 4, 5, inverte. 5, a gente tem que pensar no movimento aqui, ó. O fêmur no quadril. 4, 3, 2, 1. Dobrou o joelho, apoia o pé no chão. Eu vou trazer outra perna primeiro. Estendi. Aí que eu venho com a perna de baixo. É muito importante essas movimentações para a gente não ter movimentos bruscos com os alunos, tá? Então vamos lá. Faz o círculo, ó, gosto dele bem amplo, contanto que consiga manter a estabilidade da pelve, tá? 2, 3, 4, 5. Vai inverter. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, agora a gente vai trocar de lado para fazer do outro lado aquela sequência de elevação lateral das pernas. Então, deitou de lado, alinhou tornozelo, joelho, quadril, ombro. E aí a gente sobe na flexão plantar e desce na dorsiflexão no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subiu, ficou. Circula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inverte. 8, 7, 6, 5 e 4, 3, 2, 1. E desce. Muito bom. Ah, mas eu não tenho Reformer Torre. Gente, se vocês tiverem o Cadillac, é o Cadillac, tá? Só vai usar uma parte do Cadillac, tá bom? Desta posição. A gente vai fazer um exercício de flexão de braços com o fitness. Eu posso dar para o meu aluno sem o fitness? Pode. O fitness, neste caso especificamente, nesse exercício, ele vai colaborar com o aluno para executar o movimento, tá bom? Este exercício é um exercício que o meu aluno já faz flexão de braço bonitinho com os joelhos apoiados, tá? Então ele já passou dessa fase aqui. Agora eu quero evoluir com ele para flexão de braço mesmo, né? Na prancha. Então eu posso usar o fitness para auxiliar ele, tá? Então a gente vai pôr o fitness aqui, ó, bem no meio do peito, no osso externo, tá? Vai colocar lá no chão.
não solta o peso no fitness, tá? Ele é um auxiliador, não vai segurar o aluno, tá bom? Então, vai estender lá uma perna, encaixou o quadril, estendeu a outra, tá? Bastante ativação de musculatura abdominal para não deixar o quadril cair. E aí a gente vai descer na inspiração e vai subir na expiração. Então, o fitness ajuda nesta subida, tá? Inspira para descer, expira para subir. 2, 3, 4, 5, mais um e 6. Aí, daqui, a gente vai fazer o alongamento do gato. E aí eu vou aproveitar a posição, então eu tiro o fitness. E aí a gente inspira para preparar. Expira, faz a flexão. O arrepio do gato, né? E na inspiração a gente alonga. É do meio para as extremidades. Sempre na ins. E aí expira, fecha as costelas, olha lá pro umbigo. Inspira, alonga. A gente vai fazer 5 vezes, então mais 3. Fecha costelas, leva o umbigo lá para as costas. Sempre, gente, tomando cuidado com os ombros, né, gente? A gente tem muito problema com elevação de escápulas. O tempo inteiro ativa, tensionando o músculo de pescoço e ombro, né? Então, o tempo inteiro a gente tá... Relaxa o ombro, relaxa o ombro. Mais um. Aí, relaxou. A gente vai para o exercício agora no Cadillac, que é muito legal, que chama alongamento da coxa, tá? A gente já... Agora a gente tá indo para a parte final da aula, né? Então eu vou ajoelhar. Depois que a gente ajoelhar, a gente vai ficar em pé, né? Que é aquela coisa que eu falei, eu gosto de ir evoluindo. Às vezes eu começo em pé e termino deitado, tá? Então vai depender muito da dinâmica da aula daquela semana que eu pretendo, né? O que eu pretendo com aquela semana, tá bom? Então, de novo, vou ficar aqui de costas para vocês, tronco alongado. A gente vai fazer a inclinação, respirando. E, simultaneamente a essa inclinação, a gente vem pressionando o bastão. E na inspiração, a gente volta tudo junto. Eu estou um pouquinho limitada no meu movimento, por causa da minha lombalgia, então só não estou conseguindo descer muito. Se conseguir levar o bastão até o quadril, é até o quadril. E volta. 2. 3. 4. Mais um. 5. Esse exercício, gente, eu costumo dar 8, tá? Dele. Como eu tô limitada, então eu fiz só 5, tá bom? Daí a gente vai lá, ó, pegar a mola de braço
tá? Já posicionei aqui, porque eu já tô dando essa aula, né? E aí a gente vai lá ficar em pé. E vai fazer uma sequência de abdômen, tá? Então, pernas na distância do quadril, tronco alongado, palma da mão para frente. E aí aqui não tem segredo, né, gente? Expira para flexionar, inspira para estender. Quanto mais perto do aparelho, da mola, né, do ponto da mola, mais leve, quanto mais longe, mais pesado. Então, 3, a gente vai até 10 esse. 4, 5, 6, 7, bem estabilizado o tronco, tá? Abdômen sempre ativo. 9, eu acho que eu já fiz 10, mas tudo bem. 10. Aí a gente põe lá as alças. E para encerrar a sequência, eu vou pegar a barra de empurrar. E eu gosto de terminar com alongamento. Então, o que é a proposta aqui essa semana? Um pé na frente do outro. Isso não tá no repertório, tá? Esse exercício não está no repertório. Uma finalização de aula que eu gosto de dar quando eu trabalho com a torre e termino o exercício em pé, tá bom? É importante vocês saberem disso. Um pé na frente do outro. Eu vou descer articulando a minha coluna. Chegou lá embaixo, eu vou alongar. Abro bem a coluna, né? Alongo. Arredondo. E subo. Desenrolando a coluna. Uma vértebra de cada vez. Vou fazer 3 cada perna, tá bom? Então, prestando bastante atenção no movimento. Né? O Pilates, ele não é feito com pressa, a gente não pode ter pressa para executar, porque tem muito acionamento de muitas coisas e a respiração, né? Então, o Pilates é uma prática que a gente tem que estar concentrado na hora de fazer, tá? Prestar atenção mesmo no corpo, em como o nosso corpo tá respondendo àquele exercício, tá? Então, troquei. Alongo. Venho subindo devagar, sempre uma vértebra de cada vez. Observa, vocês conseguem observar como os exercícios eles não são executados rápido, tá? Claro que tem exercício que a gente pede para o aluno acelerar um pouquinho, dependendo do objetivo da nossa aula, né? Acelera, a gente pede para o aluno acelerar. Mas, no geral, o Pilates é um exercício que a gente faz ele concentrado, né? Concentrado. Eu ponho música para dar aula? Eu ponho. Eu deixo uma musiquinha ambiente. Eu vou fazer uma playlist no Spotify das músicas que eu gosto, depois eu aviso vocês, tá bom? Mas nada que ultrapasse a altura da minha voz, né? É para ficar só um som ambiente. E terminamos. Bom, gente, essa aula que eu montei, então, foi uma aula de solo, usando o acessório
círculo mágico ou fitness circle, como vocês quiserem. E a torre, tá bom? Então eu misturei solo e Cadillac, né, nessa aula. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, vocês vão perceber que eu gosto de misturar aparelhos ali em uma única aula para trabalhar bem mesmo o aluno, para dar opções ali de exercícios, tá? Para os alunos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, tá bom? Aproveitem essa aula aqui para ver como que vocês podem inserir partes dela no dia a dia de vocês. E estudem, tá bom? Até semana que vem com a nossa próxima aula.